Oi, meu nome é Letícia, bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente procura maneiras de facilitar a nossa vida, dar uma melhorada nela. Pode ser através de finanças, minimalismo, a gente discute tudo isso. Inclusive, melhorar aqui, ó, melhorar a sua capacidade de aprender. Mas existem algumas coisas que acabam entrando no meio do caminho disso, que nos fazem sentir que às vezes a gente não vai tão bem numa matéria, principalmente quando a gente está na escola e é forçado a estudar várias coisas que não são do nosso interesse, ou quando a gente está na faculdade e os professores realmente pesam a mão na avaliação. Eu sempre fui uma pessoa assim, meio mediana na capacidade assim de aprender aqueles conteúdos da escola, então eu tinha que me esforçar bastante para chegar lá. E eu desenvolvi algumas técnicas e eu acho que você vai gostar. Primeiro, reconheça que ninguém vai ser bom em tudo. E se você é, parabéns. Você provavelmente tem dificuldade em algum outro assunto que não seja escolar. Se você vai melhor em educação física do que você vai em qualquer outra matéria que exija sentar na cadeira e estudar, tipo matemática e português, tudo bem. Educação física não é mais fácil do que o resto. Pode perguntar para qualquer pessoa que não seja muito bem articulada. Não existe uma matéria mais relevante do que as outras, mas eu acredito que a gente deve se esforçar em todas para justamente ter um melhor desempenho. Todo mundo precisa se esforçar para entender matemática, física e artes para desenvolver o nosso cérebro na sua complexidade total. Você deve se empenhar em todos os conteúdos, mas não espere ter um super desempenho em todas, porque ninguém precisa ter. A gente precisa só dar o melhor de nós. Tenta fazer dos seus estudos um pouco mais prazeroso, principalmente naqueles estudos que não são sua área, como matemática, física, português. Todas essas eu não era a pessoa mais capacitada, mas eu dava um jeito. Eu às vezes ia estudar física e eu aproveitava para comer um bolo gostoso bem na hora que eu estava estudando. Assim eu sentia algum prazer, eu estudava com gente que eu gostava. Eu às vezes procurava vídeos no YouTube que explicassem isso de uma forma mais lúdica e que prendessem mais a minha atenção. Então, se não é a sua área, procura alguma coisa para causar um prazer enquanto você está estudando, porque isso vai relaxar o seu cérebro. Uma peça fundamental para você ter um melhor desempenho na hora de estudar é descobrir a sua forma de entender matérias. Você é uma pessoa mais imagética? Ou quando você lê, você tem que fazer um resumo? Eu sou muito assim. Eu fiz uma série ano passado, inclusive chama Show da História e fala sobre a história do Brasil. Caso você queira dar uma olhada, procura Show da História Futura. Tá aqui no YouTube. Para dar aquele texto enorme de 4 páginas, eu tive que fazer um resumo gigantesco, porque eu só ia entender se eu botasse setas e desenhos que fizessem o meu cérebro associar melhor o conteúdo. A outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é quando eu estudar física ou química, eu sentia que aquilo tinha que entrar por osmose, de alguma maneira tinha que ser um decoreba ali. Então eu anotava em post-its e pregava no banheiro as fórmulas de física ou como é que era o desenho do composto químico. Enquanto eu escovava o dente, eu podia ficar olhando aquilo para ver se eu decorava. Outra coisa é também estudar com gente que gosta daquele assunto ou com gente que tem tanta dificuldade com você. Compartilhar o que você entendeu daquele dia de estudo com outras pessoas faz com que você crie novas versões e você tente ver aquilo por um outro lado, e a pessoa às vezes vai te dar imagens do que ela entendeu daquele assunto que vão fazer mais sentido para você do que o professor disse. Outra coisa muito importante que nós gerações, eu sou acho que millennial, tudo que a gente fica lá o tempo todo acessando imagem e muitas vezes acessando desenhos e filmes que nos dão toda a informação, que de cara você não tem que fazer relação nenhuma, você fica lá assim olhando pra TV e pensando na história, e você fica lá no estado vegetativo. Desde que essa coisa de iPad, qual o nome? Tem um estudo de neurologistas italianos que mostra que isso só ativa a parte de trás do cérebro, que eu não lembro o nome, e com isso os neurônios daqui da frente não são fortalecidos. E qual que é o problema disso? Quando você só ativa um lado, o outro fica subdesenvolvido, certo? Se você passa muito tempo vendo TV num estado vegetativo, só fortalece aqui, nada daqui. Bom, aqui, meu querido, é onde você cria o raciocínio, é onde você começa a criar a capacidade de analisar, de ter criatividade, de associar uma coisa com a outra. É aqui que você aprende a lidar com as suas próprias emoções. A importância de ler não é que você está decodificando os códigos da escrita,
É muito mais do que isso. Quando alguém diz pra você lago, você tem uma imagem mental do que é um lago, que é diferente da imagem que eu tenho. Importante isso, porque na hora que você vai lendo, você vai criando as suas próprias referências e vai ativando a sua criatividade. Vamos agora para a minha dica mais importante desse vídeo todo. Vai soar meio brega, mas ela de fato vai fazer muita diferença no seu aprendizado. E isso vale para todas as idades, que é: não tenha medo de errar. Você está estudando para aprender, para criar novas sinapses no cérebro e digerir um novo conteúdo. Não existe acertar nisso, vai existir um certo e errado, mas na hora de aprender, não. Se você, por exemplo, está focado em acertar, você nunca vai fazer uma pergunta quando estiver com dúvida, porque a dúvida presume um erro. Você vai ficar travado lá sem compreender um conteúdo e não fazer a pergunta para de fato entender ele. Por exemplo, eu tinha essa mania na aula de matemática, eu ia fazendo exercício, chegava a um ponto e falava: não consigo. E daí eu apagava tudo e eu ia falar com o professor. Antes que eu acertasse, eu já achava que eu ia estar errada. Então eu bloqueava a resposta. Isso é um ótimo exemplo de como a pressão por acertar nos impede de fato compreender o conteúdo. Dica bônus que me salvou em matemática. Quando eu errava, eu pegava do lado e eu fazia uma anotação, muitas vezes fofinha, porque, sei lá, eu era desse tipo, e eu escrevia o que eu tinha errado, para a próxima vez fazer o diferente. Isso é uma coisa essencial e que vai te libertar de muitas coisas. Não tem que acertar quando você tá aprendendo. Quantas oportunidades eu perdi porque eu tava com medo, porque eu achei que eu tinha que ser perfeita e que eu tinha que acertar todas as vezes. O que estava sendo exigido de mim era, na verdade, só tentar para melhorar para a próxima vez. Vale muito mais você e adquirindo conteúdo no seu ritmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi um pouco diferente dos que eu normalmente coloco, mas aqui essa última dica ela se tornou muito preciosa pra mim, então eu queria deixar aqui pra vocês poderem usar e não terem medo de errar e curtirem mais quando forem fazer os cursos e aulas de vocês. É isso, muito obrigada por terem assistido, até a próxima e... se você é novo por aqui, gostou mais ou menos do jeitinho desse canal, se inscreva e clica no sininho, porque senão o YouTube não vai te avisar. Se você gostou do vídeo, dê um like, dê uma curtida, porque aí eu sei que valeu a pena, que você aproveitou. Até a próxima, tchau, tchau!